Olá, olá! Muito bem-vindos, sejam todos vocês para mais um encontro nosso de Direito Penal, parte geral. Eu sou a professora Débora Botan e o tema da aula de hoje é desistência voluntária e arrependimento eficaz. É isso aí, galerinha. Então, olha só, nós já inauguramos a teoria do crime, né? Então, nós vimos que a aplicação da lei penal, ela vai do artigo 1º até o artigo 12, que fala de anterioridade, lei penal no tempo, lei penal no espaço, né? Contagem de prazo, territorialidade, extraterritorialidade, legislação especial que prevalece sobre a legislação geral, conforme o artigo 12. Fechamos essa parte de aplicação da lei penal, que vai até o artigo 12, e inauguramos então a teoria do crime, que nós já vimos o artigo 13, que trata do nexo de causalidade, artigo 14, nosso crime consumado e nosso crime tentado. Logo depois do crime consumado e do crime tentado, o Código Penal já nos apresenta o artigo 15. E o artigo 15, ele é um artigo muito pequenininho. Ele é um artigo de 3 linhas, mas que traz muitas informações para nós, ok? O artigo 15, em que pese, ser revelado em 3 linhas, ele tem em suas 3 linhas 2 institutos. É isso aí. Nós temos aqui no artigo 15 o Instituto da Desistência Voluntária e o Instituto do Arrependimento Eficaz. Sobremaneira, nós precisamos ter muito claro em nossa mente, deve ser muito claro em nossa mente, a distinção entre crime consumado, crime tentado, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior, lá do artigo 16, nosso próximo encontro, ok? Quando nós finalizarmos o artigo 16, ao final do artigo 16 terá uma tabelinha diferenciando crime consumado, tentado, desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. É de crucial importância, tá? Nós temos uma visão clara, né? E compreender o traço característico de cada um desses institutos. Pois bem, galerinha, artigo 15, desistência voluntária e arrependimento eficaz. O artigo 15, então, vamos lá. O seu artigo 15, em azul, tá tratando da desistência voluntária. E em rosa, tá tratando do arrependimento eficaz. Então, vamos lá, a leitura do artigo 15 do Código Penal. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Então, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução caracteriza o Instituto da Desistência Voluntária. Então, quando que nós temos a desistência voluntária? Sempre que o agente voluntariamente desiste de prosseguir com os atos executórios. Aqui o agente desiste de prosseguir com os atos executórios, abandonando então o seu inicial desejo criminoso. Então, na desistência voluntária, nós temos um abandono de um inicial desejo criminoso. Muito bem. Então, por vezes, ele não desiste de prosseguir com os atos executórios. Por vezes, ele impede que o resultado se produza. E quando o agente prossegue até o final com os atos executórios e antes da consumação, ele se arrepende. Aí eu tenho o Instituto do Arrependimento Eficaz. Então, olha só que legal, desistência voluntária, quando o agente voluntariamente desiste de prosseguir com os atos executórios. Arrependimento eficaz, quando o agente conclui todos os atos executórios e impede que o resultado criminoso se produza. Ok, professor? Qual é a consequência da desistência voluntária e do arrependimento eficaz? Qual é a consequência? O agente só responde pelos atos já praticados. Então, a consequência é que o agente só responde pelos atos até então praticados. Então, o artigo 15, para nós fecharmos aqui, ele traz para nós o Instituto da Desistência Voluntária, do Arrependimento Eficaz
e as consequências para aquele que desiste voluntariamente de prosseguir com os atos executórios e aquele que conclui os atos executórios, mas impede a produção do resultado. Qual é a consequência? Esses agentes respondem apenas pelos atos já praticados, ok, galerinha? Então, restou caracterizado a desistência voluntária, restou caracterizado o arrependimento eficaz. Qual é a consequência? O agente responde somente pelos atos já praticados. O agente responde somente pelos atos já praticados, ok? Vamos esmiuçar isso. Professor, o que significa essa consequência? O agente responde somente pelos atos já praticados. Olha só que legal, imagine a seguinte situação. Vamos imaginar a seguinte situação. Imagine que eu tenho uma arma municiada com 6 projéteis. Eu estou com a vítima deitada no chão, estou com um pé no pescoço da vítima. Efetuo o primeiro disparo na clavícula da vítima. Ela ainda está viva, ok? E eu tenho plenas condições de efetuar mais 5 disparos. Está tudo tranquilo, está tudo favorável. Eu posso tranquilamente efetuar mais 5 disparos e assim alcançar o resultado morte. Mas eu olho para a vítima e falo, quer saber? Você tem sonhos, você tem metas, você tem objetivos na sua vida. Vou deixar você viver. Vai embora! Isso é desistência voluntária. Veja bem, na desistência voluntária, o agente inicia os atos executórios, mas não os conclui por vontade própria. Muito bem. Pelo que eu respondo? Ah, professora, a senhora queria matá-lo, mas não matou. Tentativa, professora. Não respondo por crime tentado. Por quê? Porque para o agente responder por crime tentado, é necessário que exista uma circunstância alheia impedindo a produção do resultado. Nesse caso aqui, eu acabei de dar um exemplo, não houve nenhuma circunstância alheia à minha vontade que me impediu de produzir o resultado morte. Então não há que se falar em crime tentado. O agente só responderá por crime tentado quando houver uma circunstância alheia à vontade do agente que o impeça de produzir o resultado criminoso. Nesse caso, claro está, o Instituto da Desistência voluntária. É desistência voluntária. Então, pelo que a senhora vai responder, professora? Conforme o artigo 15, respondo pelos atos até então praticados. Efetuei um disparo na clavícula, ok? Eu responderei por lesão corporal de natureza grave. Ok? Lesão corporal de natureza grave. Vamos lá, então. Definição de desistência voluntária. Trata-se da desistência no prosseguimento dos atos executórios. Galerinha, essa frase, ela apresenta o traço característico da desistência voluntária. Se você compreende com clareza essa frase, você já matou a pau desistência voluntária, ok? Pode fechar a conta e passar régua. Ó, desistência voluntária. Trata-se da desistência no prosseguimento dos atos executórios. Ou seja, na desistência voluntária, o agente inicia os atos executórios, mas não os conclui. Ele abandona os atos executórios no meio do caminho, desistindo do seu intento criminoso, desistindo de produzir aquele resultado criminoso inicialmente desejado. Então, olha só, desistência voluntária. O agente inicia os atos executórios, mas não os conclui. Não os conclui por qual razão, professora? Não os conclui por vontade própria. Então, se o agente abandona os atos executórios por vontade própria antes de os concluí-lo, nós estamos diante de desistência voluntária. Então, olha só, trata-se da desistência voluntária, trata-se da desistência no prosseguimento dos atos executórios do crime, feita de modo voluntário, respondendo o agente somente pelo que ele já praticou, como no exemplo em tela. Responderei por lesão corporal de natureza grave. Ressalta-se que o abandono dos atos executórios é voluntário, é um abandono desejado pelo agente, ok? Ou seja, o agente desiste
de produzir o resultado criminoso inicialmente desejado. Deste modo, a desistência voluntária revela-se com início dos atos executórios e não conclusão deles, por vontade própria. Então, na desistência voluntária, o agente inicia os atos executórios e não os conclui, por vontade própria. Essa é a desistência voluntária, ok? Essa é a desistência voluntária. Aí você tá aí assistindo a aula imaginando, mas peraí, professora, e se nós mudarmos aqui, ok? E se nós, professora, colocarmos assim, olha só. Inicia os atos executórios, mas não os conclui por uma circunstância alheia à vontade do agente. Opa! Aí muda a situação. Aí eu não terei desistência voluntária. Aí nós teremos o crime tentado, ok? Então, inicia os atos executórios, mas não os conclui por vontade própria. Desistência voluntária. Inicia os atos executórios, mas não os conclui em razão de uma circunstância alheia à sua vontade. Aí nós teremos o crime tentado, ok? Compreenderam a diferença? Pois bem, vamos lá. Aqui eu trago um exemplo. O agente tem um revólver municiado com 6 projéteis. Efetua 2 disparos e acerta de raspão a vítima. Podendo prosseguir atirando, desiste por vontade própria e vai embora. Veja bem, o autor tem tudo a seu favor. Nada lhe impede de produzir o resultado criminoso. Porém, simplesmente desiste de prosseguir com os atos executórios. Não finaliza os atos executórios. Não vai até o fim com os atos executórios, mesmo podendo. Tá tudo tranquilo, tá tudo favorável, mas ele não deseja mais prosseguir com os atos executórios. Essa é a desistência voluntária. Se restar caracterizada a desistência voluntária, o agente responderá apenas pelos atos já praticados. No caso em tela, conforme este exemplo, responderá por lesão corporal de natureza leve. Artigo 129 caput. Por que de natureza leve? Porque os disparos alcançaram a vítima apenas de raspão. Ok, galerinha? Pois bem, vamos lá. Professora, e se o agente finalizar todos os atos executórios? Olha, se o agente finaliza por completo todos os atos executórios, abrem-se 3 possibilidades. Abrem-se janelinhas para nós, ok? Primeira janelinha. Se ele finaliza todos os atos executórios, eu posso ter, então, o crime consumado, né? Finalizei todos os atos executórios e produzi o resultado descrito na norma penal. Eu tenho o crime consumado. Essa é a primeira possibilidade. Segunda possibilidade. O agente conclui, finaliza todos os atos executórios, efetua os 6 disparos contra a vítima, dá ela como morta e vai embora. Momentos depois, alguém encontra essa vítima, constata que ela está com vida, leva ela para o hospital, e a vítima sobrevive. Então eu tenho crime tentado, tenho um homicídio tentado. Por quê? Porque finalizou os atos executórios, mas não houve produção de resultado por uma circunstância alheia à vontade do agente. Que circunstância alheia à vontade do agente é essa? Alguém ter encontrado a vítima, socorrido e ter levado ao hospital. E uma outra possibilidade que se abre, que é a possibilidade, né, que nós vamos ver aqui do artigo 15. Abre-se a possibilidade do arrependimento eficaz. Então imagine que a gente finaliza todos os atos executórios. Efetuou todos os atos, efetuou 15 facadas, efetuou todos os disparos possíveis e a vítima está no chão viva. Aí o camarada põe a mão na cabeça e fala: puxa vida, que eu fui fazer? Cara, tô arrependido. Liga pro SAMU, socorre a vítima e evita o resultado morte. Isso é arrependimento eficaz. O arrependimento dele foi eficaz. O arrependimento dele foi válido. Por quê? Porque depois de finalizar todos os atos executórios, ele consegue o quê? Impedir a produção do resultado. Ok? Então, com finalização de ato executório, abrem-se 3 janelas: crime consumado, crime tentado e arrependimento
eficaz, certinho? Veja bem, quando eu falo em finalização de atos executórios, eu não abro espaço para desistência voluntária. Preste atenção, quando falo, quer dizer, por gentileza, né? Preste atenção, né? Quem é essa professora para ficar falando assim comigo, né? Me perdoem, tá? É que eu tô no ritmo aqui, empolgado com a aula. Por gentileza. Preste atenção aqui, galerinha. Quando a gente finaliza todos os atos executórios, nós já não temos espaço para desistência voluntária. Por quê? Porque o Instituto da Desistência Voluntária, ele só tem espaço quando? Quando a gente inicia os atos executórios e não os conclui. Após conclusão de ato executório, abrem-se apenas essas 3 possibilidades. Aqui tem uma perguntinha para nós conversarmos um pouquinho a respeito. E a desistência momentânea? O que seria a desistência momentânea? A desistência momentânea, pessoal, é a pausa na execução da conduta criminosa. É a pausa na execução da conduta criminosa. E aí a pergunta que se faz é a seguinte: essa pausa na execução da conduta criminosa, ela caracteriza tentativa ou ela caracteriza desistência voluntária? Aqui, galerinha, nós não temos uma resposta fechada. Aqui nós temos 2 entendimentos doutrinários, ok? Para uns, a pausa na execução caracteriza a tentativa. Para outros, caracteriza a desistência voluntária, a depender da situação. Imaginemos a seguinte possibilidade. Imagine que alguém deseja praticar furto em uma residência. Então, camufladamente, ele invade essa residência, né, o quintal dessa residência, e artificiosamente ele abre uma janela. Aí ele abre a janela, dá uma olhada, não entra na casa, ele dá uma olhada e fala: nossa, tem muita coisa aqui para ser levada embora. E eu trouxe o quê? Pouca sacola. Eu não estou preparado para furtar todos esses objetos valiosos. Aí ele fala: quer saber? Eu vou voltar amanhã. Amanhã eu volto. Ok. Isso é a desistência momentânea. Se quando ele estiver saindo da casa, ele for surpreendido por policiais, pergunta-se, ele vai se enquadrar no artigo 15, desistência voluntária? Ou ele irá se enquadrar na tentativa, né? Aí que está. Tem 2 correntes doutrinárias. Alguns falam que caracteriza desistência voluntária. Outros se caracteriza a tentativa. Então aí, os doutrinadores também falam o seguinte, usam da seguinte sabedoria: olha, se ele sair sem o desejo de voltar, é desistência voluntária. Se ele sai com a intenção de voltar e é pego ao sair da casa, caracteriza a tentativa. Se a pausa, galerinha, ela é momentânea, se a desistência ela é momentânea, se de fato caracteriza uma pausa para depois continuar a conduta delitiva, a sua prisão ao sair da residência deve, na minha opinião, deve sim caracterizar um crime tentado e jamais desistência voluntária. Sabem por quê? Porque a desistência voluntária reflete a desistência completa da conduta criminosa. O agente abandona a conduta criminosa. Na desistência voluntária, o agente abandona o desejo criminoso. Na desistência momentânea, não há abandono do desejo criminoso. O que há na desistência momentânea é uma pausa na execução. Então, se há pausa na execução, não há de fato uma desistência. Então, por isso, caracterizar-se-á o crime tentado, na minha opinião. Ok, pessoal? Vamos lá, seguindo. Aqui é só uma clara diferença para vocês entre voluntariedade e espontaneidade, ok? Para o artigo 15, para fins de aplicação do artigo 15, é indiferente. Se a desistência for voluntária, ok, aplica o artigo 15. Se a desistência for espontânea, também ok, aplica o artigo 15. Voluntário é tudo aquilo que não é obrigatório, né? Então, ou seja, o agente age voluntariamente quando não está sendo
coagido, quando não está sendo forçado a fazer algo, ou seja, é voluntário. Agora, espontâneo. Espontâneo é aquilo que nasce, né? É fruto do mais íntimo desejo do agente. Então, na universidade, eu brinco com os alunos. Eu falo, olha, para a aula de direito penal, vocês vêm espontaneamente. Por quê? Porque vocês têm aquele mais sincero desejo de estudar direito penal. E para a aula de direito civil, como que o aluno vem? O aluno vem de maneira voluntária, né? Ele vem todo troncho, todo com ombro baixo, todo assistir a aula de direito civil. Mas ele vai, ok? Então, olha só, o direito penal não há diferença entre voluntariedade e espontaneidade. O que significa isso em termos práticos para nós? Aquele exemplo, estou com o pé no pescoço da minha vítima, ainda tenho 5 munições para disparar contra ela. Imagine que eu fale, olha, quer saber, você tem sonhos, vou deixar você viver. Isso foi uma desistência espontânea. Agora, se alguém me encontra e fala, professora Débora, para com isso, a senhora vai estragar a sua vida. Eu falo, quer saber, você tem razão. Ou seja, eu escuto um conselho de terceiro e desisto de prosseguir com os atos executórios. Ou seja, essa desistência ela foi voluntária. Então, voluntariedade ou espontaneidade para o direito penal é a mesma coisa para fins de aplicação do artigo 15, tá? Pois bem, e agora nós temos o arrependimento eficaz. Vamos lá, então? Arrependimento eficaz trata-se de um arrependimento da prática da conduta criminosa que ocorre entre a conclusão dos atos executórios e a consumação do crime. Ou seja, o arrependimento eficaz, ele surge em um gargalo. Um gargalo existente entre conclusão dos atos executórios e consumação da conduta criminosa. Ou seja, o arrependimento eficaz, ele ocorre depois de findo os atos executórios e antes da consumação do crime. De novo, o arrependimento eficaz, ele surge depois de findo todos os atos executórios, depois de concluído todos os atos executórios e antes da consumação do crime. O agente, nesse caso, já fez tudo que podia para atingir o resultado. Olha que legal! Já fez tudo o que podia para atingir o resultado, mas resolve interferir para impedir sua concretização. Ou seja, ele faz tudo o que podia para produzir o resultado criminoso, mas ele se arrepende e antes da consumação ele age, impedindo a produção do resultado. Nesse caso, no arrependimento eficaz, a execução vai até o final, não sendo interrompida pelo autor. No entanto, este, após esgotar toda a atividade executória, arrepende-se e impede a produção do resultado criminoso, ok? Então, desistência voluntária. O agente inicia os atos executórios, mas não os conclui por vontade própria. Arrependimento eficaz. O agente conclui todos os atos executórios, mas imediatamente age, impedindo a produção do resultado, ok? Vamos lá. Exemplo, o agente descarrega a sua arma de fogo contra a vítima, ferindo-a gravemente, mas arrepende-se do desejo de matá-la. Presta-lhe imediato e exitoso socorro, impedindo o resultado morte. Ou ainda, o autor ministra veneno a B. Os atos executórios estão concluídos. Se nada fizer para impedir a produção do resultado, a vítima morrerá. Por isso, o autor deve agir aplicando o antídoto para cessar os efeitos do que ele mesmo causou. Veja bem, no arrependimento eficaz, o agente conclui todos os atos executórios, tá? Depois de finalizado todo o ato executório, ele se arrepende e age para impedir o resultado. Atenção! É exigência do artigo 15 do Código Penal que o arrependimento do agente seja realmente eficaz. O que significa um arrependimento realmente eficaz? Realmente deverá impedir a produção do resultado. Deve impedir a produção do resultado inicialmente desejado. Se o resultado inicialmente desejado era morte, ele deve impedir o resultado morte, ok?
que seja capaz de impedir o resultado. E se mesmo arrependido, o autor da conduta não conseguir impedir o resultado inicialmente desejado, ou seja, ele socorre a vítima, leva para o hospital, mas ainda assim ela vem a óbito. Ele ministra o antídoto do veneno, mas ainda assim a vítima vem a óbito. Neste caso é simples. Não há o arrependimento, não foi o quê? Eficaz. Então não aplica-se o artigo 15, mas lógico, né? Demonstrado o arrependimento, ele fará jus na aplicação da sua pena a uma atenuante, ok? Ó, não aplica-se o benefício previsto no artigo em tela, caso o autor dos atos executórios, embora arrependido, não consiga evitar a produção do resultado. Exemplo, o autor ministra veneno contra seu desafeto, arrepende-se, e aplica-lhe um antídoto, mas este não surte efeito e a vítima vem a óbito. Responderá por homicídio consumado, mas, lógico, em razão do arrependimento, terá uma atenuante a esse agente, tá? Aí, resumidamente, o que nós temos? Olha que legal. Desistência voluntária. O agente inicia os atos executórios, mas não os conclui por vontade própria. Arrependimento eficaz. O agente inicia e conclui todos os atos executórios, porém arrepende-se e impede a produção do resultado criminoso. Nessas duas situações, de desistência voluntária e arrependimento eficaz, o agente responde somente pelos atos já praticados. E o crime tentado? O agente inicia ou conclui os atos executórios, porém não os produz. Por quê? Por circunstâncias alheias à sua vontade, tá? Então, o agente pode iniciar ou concluir os atos executórios. Quando o agente inicia os atos executórios e não os conclui por circunstância alheia à sua vontade, nós temos o quê? O que nós chamamos de tentativa inacabada, certo? Eu efetuo o primeiro disparo, pega de raspão a vítima. Quando eu vou efetuar o segundo disparo, né, alguém me impede, ou dou uma paulada na vítima, a vítima cai ao chão. Quando eu vou dar uma paulada certeira na cabeça da vítima, alguém segura as minhas mãos. É a tentativa inacabada. Ou o agente conclui todos os atos executórios e depois de concluído, surge uma circunstância alheia à sua vontade que impede a produção do resultado criminoso. Nesse caso, nós temos a tentativa acabada ou perfeita. E aqui inacabada ou imperfeita, ok, galerinha? Então, olha só, muito bem. Já, então, finalizamos, né, a nossa aulinha de desistência voluntária e arrependimento eficaz. Só quero deixar uma coisa bem clara aqui, ó. Aqui, em relação ao arrependimento eficaz, ok? Porque isso aqui cai em concurso. Então, olha só. Aqui eu tenho finalização dos atos executórios. Finalização dos atos executórios, ok? E aqui eu tenho consumação. Consumação, claro, com a produção do resultado descrito na nota. Onde está, professora, o arrependimento eficaz? Está aqui. Ok? Arrependimento eficaz. Então, o arrependimento eficaz, ele está neste gargalo, certo? Então, olha só. O arrependimento eficaz, ele está neste gargalo. Findo todos os atos executórios, antes da produção do resultado, o agente age para impedir a produção do mesmo. Ou seja, onde está o arrependimento eficaz? Ele está depois de finalizados os atos executórios e antes da consumação. Arrependimento eficaz está depois de finalizados todos os atos executórios e antes da consumação. E a desistência voluntária, onde que está? E a desistência voluntária está aqui atrás, tá? Por quê? Porque o agente apenas
inicia os atos executórios e não os conclui. Muito bem, agora vamos para realização de questões referente ao tema da aula. Vamos lá. Paulo abordou a vítima Pedro em via pública e, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, anunciou o assalto e exigiu a entrega da carteira com dinheiro. No momento em que Pedro retirava a carteira do bolso para entregar para Paulo, este resolveu ir embora, espontaneamente, sem subtrair a coisa. Trata-se de hipótese típica de arrependimento eficaz? Não, porque ele não finalizou o quê? Não finalizou os atos executórios. Trata-se de desistência voluntária? Sim, ele iniciou o ato executório, mas não os concluiu, não ficou para receber a coisa que desejava inicialmente subtrair. Então, nós temos sim um ótimo, um clássico exemplo de desistência voluntária. É tentativa? Não é tentativa. Por que que não é tentativa? Porque não houve nenhuma circunstância alheia que impediu Paulo de levar a carteira de Pedro consigo, tá? Arrependimento posterior? Não, nós vamos ver que o arrependimento posterior do artigo 16 é somente para crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa. Então, se fosse furto, caberia arrependimento posterior, mas não é. Crime impossível também não é, porque não trata de propriedade absoluta do meio empregado e nem propriedade absoluta do objeto. Permanecemos com a desistência voluntária. Em qual fase do iter criminis ocorre o arrependimento eficaz? Onde que está o arrependimento eficaz no iter criminis? Depois da execução, antes da consumação. Depois da execução, antes da consumação. Letra A, na fase dos atos preparatórios? Não. Depois de encerrada a fase de execução e antes da consumação. Letra B é o nosso gargalo que nós fizemos ainda há pouco. C, durante a realização dos atos executórios e antes da consumação? Não, ele tem que finalizar os atos executórios. Depois de fim dos atos executórios. D, durante a realização dos atos executórios e antes do início da execução? Também, de modo algum. Permanecemos com a letra B de bola. Próxima questão, ó, 2016. Sobre a etapa de realização da infração penal. Marca a alternativa correta. Letra A. Em determinadas infrações penais, o exaurimento constitui etapa do iter criminis? Claro que não. Por quê? Nós vimos que a última etapa do iter criminis é a consumação. E vimos que o exaurimento de um crime dá-se depois da consumação. Nós vimos na aula do artigo 14 que o exaurimento de um crime dá-se depois da consumação. Então, o exaurimento não está dentro do iter criminis, ele está após. B, os atos executórios precisam ser idôneos e inequívocos. Não se exigindo, porém, a sua simultaneidade, não, eles devem ser idôneos e inequívocos simultaneamente. Letra C, a resolução do agente no que diz respeito ao dolo não são coincidentes na tentativa e na consumação? São coincidentes sim, ok? Letra D, o arrependimento eficaz é incompatível com os crimes formais ou de mera conduta? Sim, essa é a resposta correta. Por que o arrependimento eficaz ele é incompatível com os crimes formais e de mera conduta? Porque a consumação deste crime, ele dá-se juntamente com a execução. Ou seja, a consumação deste crime, dos crimes formais e de mera conduta, eles ocorrem no momento da prática da conduta. Ou seja, consumação e conduta estão unidas, estão juntas. Consumação e realização de conduta criminosa ocorrem no mesmo tempo. Ou seja, execução e consumação, eles estão unidas. Então, é incompatível com arrependimento eficaz. Arrependimento eficaz somente aplica-se nos crimes materiais, onde eu tenho claro e distintamente prática de conduta e produção de resultado. Eu tenho prática de conduta e produção de resultado em momentos distintos, tá?
Agora, nos crimes formais de mera conduta, eu tenho realizar prática da conduta e produção de resultado em um momento único. Então, sem momento único, não abre-se aquele gargalo onde tem espaço o arrependimento eficaz. Com isso, finalizamos a nossa aula e o meu desejo para você é, para todos nós, faça de cada dificuldade um motivo a mais para estudar. Que esse seja o nosso lema, seja a nossa filosofia em busca dos nossos sonhos. Um forte abraço para todos vocês, avaliem aí a nossa aula e estamos juntos hoje e sempre, ok? Então qualquer dúvida, só entrar em contato, dá um grito aí que a professora aqui socorre vocês com todo prazer. Forte abraço e até mais. Olá, meus amigos, minhas amigas. E aí, gostou da aula do professor? Professor top de linha, não é isso? Meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Antônio de Carvalho. Estou aqui para fazer um grande convite para vocês experimentar o nosso super curso básico da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul para o cargo de agente, que atende tanto, claro, investigador e escrivão. Este nosso curso super básicos, tem mais de 260 videoaulas nesse padrão da aula que você assistiu, somente professores top de linha, por apenas 10 mensalidades aí, 10 mensalidades de R$15. Você terá 100 dias de acesso, poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar. Tá certo? Gostou? Quer assistir mais aulas? Quer fazer o nosso curso completo? Mais de 260 videoaulas por apenas 10 mensalidades aí de R$15. Tá certo, meus amigos? Ó, papo sério com vocês, o melhor custo-benefício da internet você encontra aqui no LAC. Forte abraço, fique com Deus e espero vocês. Opa, já ia esquecendo, você quer baixar o material de apoio dessa videoaula? Então clique aqui embaixo, você poderá fazer o download gratuitamente dessa grande videoaula de nossos professores. Tchau, fui, espero vocês. Clique LAC.